5 pontos que você deve levar em consideração em relação à fisioterapia no tratamento pós-AVC. Fique aí se você quer saber sobre isso. Meu nome é Ludmila Toni, sou fisioterapeuta neurofuncional e atuo há 20 anos na reabilitação de pessoas que tiveram AVC. Tem um canal no YouTube falando de AVC para você. Se você está nele, comente aí e curta, compartilha. E se você está no Instagram, Ludtoni Fisio, vai lá para o YouTube que tem todos os detalhes dos vídeos, dos temas, de vários temas aí nas playlists do YouTube. Então, acompanhe aí, porque a informação é a principal chave para o processo de reabilitação. Então, 5 pontos que a gente precisa entender em relação à fisioterapia neurológica, né, em relação ao processo de fisioterapia pós-AVC. Então, o primeiro deles, é importantíssimo ter uma fisioterapia neurológica direcionada. Um fisioterapeuta neurofuncional. Não que um fisioterapeuta que tenha acabado de sair da faculdade não consiga trabalhar o paciente que teve AVC e não esteja apto a fazer isso. Ele está apto a fazer isso, mas ele não tem as qualificações de um fisioterapeuta neurofuncional. A forma do trabalho da fisioterapia neurofuncional é diferente, né? A gente tem que levar em consideração que o cérebro, que o músculo, que os movimentos estão alterados por uma disfunção no sistema nervoso central. Então é importante que a gente saiba disso, e isso o fisioterapeuta neurofuncional, as técnicas que ele utiliza, a abordagem que ele utiliza, estão mais próximas, né, do sucesso dessa reabilitação. Um segundo ponto que muita gente me pergunta: nossa, eu faço esse exercício, eu faço essa forma de fisioterapia já há algum tempo, e aí, né, sempre o profissional me fala que precisa repetir para ter resultado. E obviamente a frequência, a repetição, né, constante de um exercício pode realmente ajudar no processo da neuroplasticidade. Mas um dos fatores também que gera neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro, na área que ainda está íntegra, assumir a função da área lesionada, isso é o que a gente chama de neuroplasticidade. E um dos fatores disso acontecer, para que isso aconteça, além da frequência, né, é a gente ter uma que a gente chama de variabilidade de prática. Então é como se o cérebro ficasse ali com uma resposta meio que automática ao mesmo estímulo. Então é necessário uma variação desse estímulo. Isso não quer dizer que você precisa mudar o objetivo, o fisioterapeuta precisa mudar o objetivo que ele quer ali com aquele paciente. Ele pode manter o mesmo objetivo, mas modificando a forma de atingir aquele objetivo. Então, variar a prática é importante. Se você já está aí há mais de 1 ano fazendo as mesmas coisas, provavelmente o estímulo é essa neuroplasticidade, que é a base da reabilitação neurofuncional, está muito baixo, muito aquém do que deveria. Essa variabilidade de prática é importantíssimo. Um terceiro ponto: exercício físico, atividade, aumentar o nível de atividade. E não só através de exercício físico, mas através de manter uma atividade maior, né? Um volume de atividade no seu dia a dia é importantíssimo para a neuroplasticidade. Então isso ajuda muito no processo de recuperação. Se movimentar mais, ser mais ativo no seu dia a dia, perceber quantos passos você dá, não ficar só sentado ou não ficar só deitado. A gente já sabe que existem fatores de crescimento neuronais que são estimulados com o aumento do volume de atividade no seu dia a dia. Então pense nisso, isso é muito importante. Um quarto fator importante, uma quarta dica, vamos dizer aí, que você precisa estar, assim, como paciente, como pessoa que teve AVC, tá muito ligado, é que como o AVC acomete o cérebro, e o cérebro é como se fosse, assim, o comando de todo o resto do corpo, né? Tudo é processado e comandado ali na região do cérebro. Não tem como a gente separar a questão do físico com o emocional, com o mental, com os estímulos cognitivos que são dados. Então, se você estiver no processo depressivo, isso vai influenciar
na sua espasticidade, na sua capacidade física. Se você tiver algum transtorno de ansiedade, se você tiver algum toque, se você tiver qualquer tipo de distúrbio psiquiátrico em menor ou maior gravidade, precisa ser controlado. E às vezes isso não se consegue fazer isso sozinho, precisa de profissionais, precisa de terapêutica direcionada para isso. Por mais que a gente tente ficar bem, em determinado momento isso não é possível, é uma doença muito abrupta que muda muito a vida das pessoas da noite para o dia. Então, é necessário que você tenha um acompanhamento aí psiquiátrico, psicológico. E se não deu certo, às vezes adequar dosagens medicamentosas, psiquiátricas é realmente difícil, não é fácil. Às vezes é um grande desafio, às vezes dá algumas reações iniciais, mas precisa ir adequando, informar para o médico, não desista numa primeira tentativa, tá? Então isso é muito importante, além das terapêuticas, né, de acompanhamento terapêutico com psicólogo, psicoterapeuta, tá? E um outro fator, uma quinta dica aí que eu posso te dar em relação a todo esse processo de reabilitação, que faz parte desse processo de reabilitação também, é você estabelecer metas. É você, como AVCista, entender exatamente o porquê que você está tendo aquela dificuldade e o que você quer em relação à sua dificuldade. Por exemplo, a gente teve na comunidade, falando de AVC para você essa semana, um AVCista que falou que queria voltar a pular e a correr. E o profissional que o acompanhou falou que isso talvez não seria possível, ele estava muito triste. E é óbvio que eu não acompanho, não tem como eu dar esse parecer para ele, mas eu sempre falo, e essa foi a minha fala na comunidade, que todos os nossos pacientes aqui, quando tem um objetivo, a não ser que seja um caso muito grave, um paciente que realmente não tenha, né, nenhuma resposta já há algum tempo, já tentou vários estímulos e o paciente continua acamado, não tem controle de tronco, não consegue ficar de pé. Nesses casos, a gente tem uma chance de prognóstico talvez um pouco menor, mas em pacientes que é o caso desse paciente que eu estou contando, essa história, que ele já consegue andar de forma independente, mas ainda com aquele, né, padrão, abrindo a perna, bem estendido o joelho, precisa entender o porquê que ele não está pulando. A gente já viu pacientes aí que pulam, que voltaram a pular, que voltaram a correr e estão nesse processo aí. Então, precisa entender o porquê disso, né? Eu não estou pulando porque meu joelho não dobra, eu não estou pulando porque eu não tenho confiança de jogar o peso, eu não estou pulando porque eu não tenho potência para passar de dobrado para esticado. Enfim, tem que entender o porquê. E um profissional de fisioterapia neurofuncional pode te ajudar a entender esse porquê de uma forma mais direta. Então, e não é simplesmente, eu tô assim porque eu tive um AVC. Óbvio que é porque aconteceu um AVC e o AVC alterou o comando do cérebro e isso impactou numa função motora. Mas o que acontece? Por que eu não dobro o joelho? É por causa do pé, é por causa do quadril, é por causa de força, é por causa de tônus, é por causa de sensibilidade, é por causa de percepção. E aí a gente atuar em cima disso e tentar melhorar especificamente esse problema, dividindo em partes e trabalhando por partes mesmo, até gerar uma função mais específica, que é a função que você deseja aí novamente. Então pensar no por que está acontecendo isso? O que eu quero? Qual que é o meu objetivo? Estabelecer objetivos que possam ser viáveis e traçar um plano para esses objetivos. Isso é fundamental. Converse isso com o seu fisioterapeuta. E se você não traçar o plano correto, se não estiver tendo resultado, vamos dizer assim, é porque você não traçou o objetivo melhor possível, ou porque o caminho que você está percorrendo para chegar até esse objetivo não é o mais assertivo naquele momento, seja por qual motivo for. Então precisa ser revisto. Mas antes, eu queria convidar você que teve um AVC, ou você que cuida de alguém que teve um AVC,
para assistir a minha aula sobre espasticidade, que é aquela sensação de rigidez, dureza, que pode dar em metade do corpo. A sua mão, seu braço, seu pé pode ficar mais duro, o pé pode ficar mais caído. Isso pode ser a espasticidade, que é o aumento do tônus muscular, e é importantíssimo você saber o que é, com clareza, com detalhes, saber o que fazer e como controlar alguns fatores que podem ser controlados. Será que existem hábitos e fatores que podem gerar mais ou menos espasticidade? Eu vou te explicar tudo nessa aula que está disponível agora mesmo para você assistir de graça. Basta clicar no primeiro link abaixo desse vídeo, preencher os seus dados, simples assim, e assistir. Te espero lá. Então essas são as 5 dicas que eu posso te dar aí desse processo de reabilitação que faz você refletir aí. Como é que está acontecendo comigo? Eu já pensei nisso, eu posso adaptar de acordo com essas dicas? Espero que sim. Espero que eu possa te ajudar e que essas adaptações aí venham para te ajudar, para melhorar a sua função, para melhorar o seu nível de atividade, para participar, para continuar a vida aí depois do AVC. No mais, eu tô aqui, sempre falando de AVC para você. Até a próxima!